Olá, boa noite, meu nome é Alexandre Martins e você está novamente no canal Preparador Anônimo, seja bem-vindo. Hoje nós temos um formato diferenciado, vamos fazer uma entrevista com um especialista na área de energia elétrica, tá? Dentro do contexto do sobrevivencialismo, no qual nós falamos de um monte de situações, uma quantidade imensa de itens, falamos de equipamentos, falamos de tudo, mas nós esquecemos do básico, tá? E um desses básicos seria a energia elétrica. Dentro do contexto da nossa praticidade, dentro do contexto do que fazermos se faltar a energia elétrica ou acabar a força, como popularmente se diz, como nos viraríamos, quais seriam nossas opções, o que poderíamos fazer para solucionar esse problema e o quanto isso nos afeta hoje e no futuro. Para discorrer sobre esse assunto, nós temos um especialista aqui, que é o sobrevivencialista e engenheiro eletricista Diego Hernandes Ramos, especialista na área eletrônica, eletrotécnica e mecânica, vai nos guiar a descobrir o que é isso. Boa noite, Diego, tudo bem? Boa noite, Alexandre, tudo bem, cara? Um prazer poder participar com você aí e estender essa conversa que a gente já faz há um bom tempo aí em outros grupos, né? Ter essa oportunidade aqui de participar com você aí. Eu que fico honrado pelo chamado aí, aprender mais um pouco com vocês aí. Imagina, nós que agradecemos, eu agradeço bastante, porque nada melhor do que conversar com quem sabe para tirar algumas dúvidas, principalmente de uma coisa que a gente acha tão simples, mas na realidade não é, né? É alguma coisa, é algo fundamental para o ser humano moderno e que nós falamos uma dezena de situações aí do que é sobrevivência, mas nós esquecemos às vezes desse item tão importante. Porque todo mundo pensa que vai conseguir sobreviver com a faca e um cantil, mas esquece que nós somos modernos, somos civilizados e a energia elétrica faz parte da nossa vida. Tudo, hoje em dia, demanda de energia elétrica. Bom, se eu falar alguma bobagem, você me corrige que eu não sou da área, tá? Aí fica mais fácil. Dentro desse contexto, eu queria te fazer uma pergunta que até a gente não, às vezes não acaba não vendo muito o porquê da necessidade ou a, por ela estar ali todo dia disponível, nós não paramos para pensar o que é eletricidade, né? De onde vem isso? Tá. Legal, essa é uma pergunta que, além de bastante complexa, né? Também não vou contar da geração até o momento, mas acho que a eletricidade, ela, além de um bem, né? Além de uma necessidade humana hoje, ela já entranhou em toda a sociedade de uma forma que muitas das vezes ela acaba ficando, como você disse, imperceptível, né? A maioria das vezes a gente conecta a eletricidade à luz, a luz que está aqui. Quando acaba a eletricidade, só vou ficar sem Isso. luz. Mas toda a infraestrutura de uma cidade, toda a infraestrutura de uma sociedade, ela vive em torno da eletricidade. Então a gente até estava conversando aí sobre vários temas, mas sem eletricidade, provavelmente não vai chegar água na sua casa, porque a água é encanada, depende de bombas. Você não vai poder utilizar cartão de crédito para pagar as suas contas ou fazer compras. Enfim, os próprios sistemas de segurança, ele se utiliza de eletricidade, né? Então, a ausência da eletricidade de uma maneira massiva, ela tem um impacto direto na sociedade que é, como você disse, imperceptível. Não é só luz elétrica, não é só a comodidade de acender a luz no interruptor, mas é todo outro aparato de infraestrutura que move a energia elétrica. E aí, quando falta, obviamente, a gente lembra dela, enfim, sente todos os sua dificuldade em viver sem ela, né? Verdade. Que é algo tão comum, tão presente, é algo que tá aí, né? A gente não é como outras coisas, a gente não para pensar de onde veio, como é que gera, né? Tem muita gente que não sabe, né? Sim. Tanto é que a gente brinca, né? Acabou a força, né? A pessoa não sabe, às vezes dá nome aos bois e também não entende, mas enfim, a gente aprende assim, aprende errado e continua tocando para frente. Só realmente, como você disse, a gente só sente falta quando a gente não tem, né? Sim. Dentro desse contexto, né, nosso aqui do sobrevivencialismo, da sobrevivência, a energia elétrica seria fundamental. Nós vimos, nós estudamos, você deve ter feito isso muito tempo, trabalha com isso. A falta dela, você falou do impacto na sociedade, é gigantesco, né? Se você for parar para pensar o que isso ocorre, é um desastre, né?
Não é só Sim. sacar o dinheiro, pagar, você começa a fazer a remissão dessa necessidade, você chega lá no hospital, equipamentos ligados, comunicação, essa nossa interação aqui depende dela, e por aí vai. É uma gama infinita, né, de situações. Basicamente, sem eletricidade, a gente vai bater pedrinha para fazer fogo, né? A segunda pergunta efetiva quando a gente fala de energia elétrica, popularmente força, né? A gente pensa em ligar o interruptor e acabou. Mas de onde ela vem? O que a gente faz para chegar aqui em casa, para ligar a luz aqui? E aí? Hoje, acho que o grande tendão de Aquiles, vamos dizer assim, para a energia elétrica chegar até a sua casa, num caso de uma falha, de uma catástrofe, enfim, é justamente a transmissão e a distribuição dela. Porque basicamente a geração, principalmente no Brasil, que tem grande parte de sua geração como fonte hídrica, né? Quer dizer, você tem rios, lugares onde tem uma quantidade grande de água que você consegue reservar ela e depois você utilizar para gerar energia elétrica, chega a ser até relativamente fácil. Você tem outras fontes, mas vamos usar a hídrica aqui só para a gente iniciar, né? Então, você gerar ela é relativamente mais fácil. O que tem de dificuldade, e é o grande desafio, é justamente transmitir e distribuir. Ele é bem complexo, tem toda uma regra, tem todo um padrão, né, a se seguir, enfim, tem toda uma característica conforme alguns aspectos geográficos, né, então cada região vai necessitar de um tipo de distribuição, mas entenda que a dificuldade, né, eu que trabalho numa companhia de energia elétrica que distribui energia elétrica, né, ela não só transmite, ela distribui energia elétrica, imagine que qualquer outro problema que aconteça na rua, um carro que bate no poste, uma falha de manutenção, uma falha em algum equipamento, ele é muito pulverizado. Então, você pode ter pequenos pontos, que influenciam uma grande quantidade de pessoas. E geralmente você fica sem energia por uma falha humana, por um problema de terceiros. Então, o grande problema hoje é na forma, não digo problema, mas a vulnerabilidade do sistema elétrico ele acontece justamente na distribuição. Nós estamos geralmente muito longe das fontes de geração, né? Então, tirando algumas exceções, alguns municípios que têm usinas, né, em sua extensão, a grande maioria dos municípios eles ficam a grandes distâncias. Então, uma falha massiva nesse sistema provavelmente ia deixar todo mundo sem energia. Então, basicamente, você gerar energia, você transmitir e você distribuir são as etapas macro que tem no processo, né? Obviamente, eu não quero também estender, ocupar aí o seu canal, porque realmente é uma discussão muito grande, tem vários critérios, tem as formas com que você se identifica esse tipo de coisa, né? Geralmente a torre, aquelas torres que você vê, ela é o que nós chamamos de segmento de transmissão de energia elétrica, onde ela transmite em uma alta tensão que ninguém vai utilizar ela efetivamente para fazer força, para utilizar ela para gerar movimento ou consumo de energia, mas é algo que é necessário e ele tem suas aplicabilidades. A distribuição já são aqueles postes que a gente vê na rua, né? Sim, sim. Provavelmente o que está abastecendo a sua casa. E geração, aí a gente tem várias fontes, né? Nuclear, hídrica, tem eólica, tem a solar. Então, esses grids de energia se unem dentro de um sistema de transmissão e aí sim depois as empresas distribuem, né? Porque aí tem que tornar isso de uma forma mais confiável. Eu não posso ter um sistema que de repente para o vento e deixa o usuário sem energia elétrica, né? Então, você garante que todas essas fontes entrem em um sistema de transmissão para que aí sim você adquira a confiabilidade necessária para que você faça a distribuição. Então, hoje existem alguns pontos que têm geração no sistema de distribuição, quer dizer, pequenas gerações, até sua casa pode ter um sistema de geração, porém o sistema não é dependente, né? Ele não necessita exclusivamente desse ponto de geração. Ele serve apenas como um alívio, como uma recomposição, não como algo vital. Algo vital é a linha de transmissão. Não adianta você gerar, você distribuir se você não tiver algo ali no meio que concilie essas confiabilidades, né? Torne isso mais Entendi. estável, independente da fonte. Legal. A Toda energia essa. elétrica é isso, até chegar à sua casa, até você usar. Né?
Legal. É que na maioria das vezes as pessoas não só visualizam e não entendem, né, a complexidade que é ter à disposição em casa hoje, na nossa sociedade, energia elétrica disponível. Então, esse aí é o caminho das pedras, né? Nós tínhamos já conversado, mas dentro de um outro contexto. Somente no contexto próprio da pergunta, no conceito de necessidade e comodidade. Tá? Nós necessitamos hoje, temos a comodidade, a praticidade, temos até o luxo, muitos de nós até não têm, mas de ter à disposição energia elétrica. Essa falta, você já disse que ela causa uma série de transtornos, tanto do ponto de vista econômico quanto pessoal, uma série de outros, né? Você tinha comentado que ela causa esses efeitos. Aí eu queria perguntar de novo, quais seriam esses efeitos para nós? No primeiro momento, qual o primeiro impacto? O que você acha, do seu ponto de vista, a falta de energia elétrica por um período que seja curto, 3 dias, tá? Já indo para o contexto do sobrevivencialismo. O que causaria? Bom, acho que de imediato, principalmente quem mora em cidade, vamos falar de médio porte para grande, né? Acho que de imediato o transporte, por exemplo, São Paulo, metrô, nós estamos falando dos semáforos não funcionar, né? Então todo esse problema em transporte na cidade vai ser imediato. Acho que um ponto que aconteceria de imediato também, imagino que no primeiro dia isso já seria um impacto, era a água já não vai ser mais abastecida nas casas. Então muitos nem sabem, né, mas utilizam a água da sua caixa d'água. No Brasil, as residências, em grande parte, possuem caixa d'água, né? Mas provavelmente, acabando aquela caixa d'água, você já não vai receber mais. Então, a falta de água, a falta de luz, né? Seria o primeiro impacto. Água e luz você já não ia ter. A internet, infelizmente, acaba a internet. Celular, muita gente acha, o celular ele é sem fio, então eu posso carregar ele de alguma forma, mas as estações de rádio base necessitam de eletricidade para que ela possa fazer esse serviço, né? Essa disponibilização do serviço. Então, comunicação, água e luz elétrica, né? Seria é porque eu chamo luz, mas muita gente resume luz em eletricidade. E é diferente. Eletricidade é uma coisa, luz é um efeito que você consegue através da eletricidade. Então, Sim. ficar no escuro, não vou usar mais luz, vou falar, ficar no escuro, ficar sem água e você não ter comunicação, eu imagino que é o primeiro impacto. E aí depois tem toda aquela estrutura, né, de mobilidade. Ah, eu vou encher o tanque do meu carro, vou encher o gerador, tem um gerador. Obviamente, se você tiver um gerador de médio porte aí numa casa, ele funciona 10, 12 horas aí, se você conseguir economizar. Se você não tiver combustível estocado, que no Brasil é proibido, então tem toda uma regra a se seguir, você vai ter que comprar combustível. O posto de combustível utiliza energia elétrica para Uma bombear. bomba. Então, o primeiro impacto é esses 3 itens, né? Falta de luz, né? Eu vou ficar no escuro. A falta de água e falta de comunicação. Lá pelo segundo dia, você já começa, segundo e terceiro dia, você já começa a ter problema com os seus equipamentos seus alimentos que estão refrigerados. Se você já começa a abrir toda hora a geladeira, ela vai começar a perder a temperatura e provavelmente aqueles itens que são perecíveis já começa a dar problema. Não só na sua geladeira, como em todas as geladeiras que estão na sua redondeza e até mesmo em alguns mercados que não tem um sistema de geração de energia elétrica por diesel. E, no terceiro dia, a gente já vê um problema sério de violência. Às vezes, do segundo para o terceiro dia, você já deve esperar algo com violência, principalmente com assalto, com roubo, né, com furto a grandes lojas, e aí aquela insegurança nas ruas, né? Então vai ficar eu uso o termo pandemônio, né? Aquela coisa Então, bem fora do controle. Essa falta de energia lá pelo terceiro dia, ela pode, em alguns casos a gente já viu isso pela história fora aí, ela gera até caos social, porque algumas pessoas se aproveitariam dessa condição para tentar ter algum proveito próprio, ou simplesmente para instalar anarquia e ver o que dá, né? Mesmo porque uma coisa que a gente pensa nós lá, mas vai ter polícia, vai ter bombeiro, vai ter tudo. A gente esquece que esse pessoal também é gente, né? Que tem que ir para casa cuidar da família. Então a gente cansou de ver em filme, cansou de ler em livros, até tese de doutorado eu já li sobre o caos social. Tem um documentário, coisa tão séria que eu já assisti um documentário da Discovery sobre um blackout fictício, o impacto dele.
Já houveram blackouts, né, que é a falta total de energia por curtos períodos de tempo, mas tudo isso que você falou é bem preocupante, porque nós sobrevivencialistas, as pessoas que imaginam romantizam sobre o sobrevivencialismo, às vezes elas não lembram desses detalhes, né? E às vezes elas não Sim. querem lembrar porque esses detalhes são ofensivos, né? Agridem, a realidade às vezes dói, né? O importante é você sempre estar com o psicológico preparado, né? Então, É, você tem que estar com o psicológico, você tem que estar com conhecimento em dia, né? Sobre algumas ações que você pode tomar diante de um caos desse porte. Porque, como você falou, o policial vai estar atendendo uma diversidade de chamadas que vão surgir, vai ter gente presa em elevador, vai ter uma série de situações que vão solicitar o apoio dessas entidades de segurança, né? Então, essa carência de ela estar presente na rua, alarmes e outras coisas que param de funcionar também, isso desperta o interesse de algumas pessoas aí que querem atuar de forma ilícita, né? Então, eu acho que a segurança ela também tem que ser colocada como um dos aspectos a se observar, né? Então, diante de um caos desse, quem é preparador, quem já conhece, quem já tem uma estrutura psicológica para atuar diante de uma situação dessa, é importante. E você também mentalizar, né, Alexandre? Acho que boa parte do que a gente faz é explorar essas iniciativas, né, essas suposições de que algo vai acontecer. Não precisa você sair fazendo ou sair se preparando, mas você mentalizar o que você faria, para onde você iria, quais são com as quem você nossas acionaria, opções, né? quem são as pessoas. Acho que é algo importante que a gente sempre tem que ter diante de uma falta de comunicação, de uma falta de capacidade de se locomover. No caso de um problema sério, onde que você se encontraria com seus familiares? Que às vezes tem pessoas que moram da sua Sim, família na mesma cidade. Então, em que lugar que vocês vão se encontrar? Como que vocês vão se falar? É difícil você ter isso. Nós que, você, todo mundo, quem gosta dessa parte de sobrevivencialismo, já começa a ter um VHF em casa, tem um sistema UHF, mas é raro, é difícil quem tenha isso. Então, tirando essas pessoas que não pensam, não têm essa estrutura ou não quer ter essa mobilidade, né, de ter equipamentos, de ter insumos, que pelo menos mentalize as suas ações diante de um cenário desse, né? Já é um meio caminho andado. é o que o que eu prego e eu acho que você deve pensar igual a maioria dos sobrevivencialistas, né? Ou todos nós na realidade, é não esperar acontecer, né? Tá preparado, esperar o melhor de tudo, mas tá preparado para o pior, não pode ser pego desprevenido, né? Porque Numa falta 100%, de energia não vai ter Google, né? né, 100% preparado ninguém nunca vai estar. Porque primeiro que você não vai saber Sim. quando vai acontecer, né? E você disse Uhum. sobre o psicológico. Inclusive esse é um tema de uma próxima conversa com a especialista da área que trabalha nessa atividade de psicologia. Ela é sobrevivencialista também. Então ela tem essa nossa visão já voltada nessa área. Então isso vai ser muito legal. Mas enfim, Show. esses contextos, essas visões, elas dão pano para manga, né? A gente pode enveredar aqui, ficar 3 dias falando e tem gente que ainda não vai entender. Ixi, Mas a ideia bastante. é que nós consigamos fazer com que as pessoas entendam o mínimo, porque desse mínimo eles começam a ter visão. E como a nossa proposta é fazer com que obrigar as pessoas a pensarem antes de agir e planejarem, eu acho que se você der um primeiro start, ó, tem que pensar porque, né, no céu não cai só chuva. Então tem que Sim, começar a ficar esperto. A pessoa começando a pensar, ela começa a se prevenir. Então isso é uma coisa muito importante. Por isso dessas sim. perguntas assim, até um tanto inocentes, de onde vem eletricidade, o que ela é, porque às vezes você obriga a pessoa a parar para pensar, porque é fácil de apertar um botão e ela tá lá, né? Duro você chegar em casa cansado, querendo tomar um banho, você aperta o botão e só lembra de xingar a companhia elétrica, né? Fala, né? Porque às vezes ela falha, É, né? sim. E é importante canais ou fonte de conhecimento como o que você está criando aqui, para que se não seja sanado, obviamente 30, 40 minutos, não resume, né, toda uma história, toda a experiência que você, né, Alexandre, você que conhece bastante, faz treinamento, está envolvido nessa coisa de preparar as pessoas, é muita bagagem, é muita informação, mas um vídeo como esse, uma apresentação como essa, ela faz com que ela cria uma possibilidade de vínculo com um terceiro que também quer tirar dúvida. Então, quem está Sim, assistindo agora vai conhecer o Diego, vai essa, conhecer o Alexandre, essa pode é a mandar um ideia. e-mail, pode começar a estreitar um relacionamento para que comece a entender. Que não seja, às vezes, uma questão só de sobrevivencialismo, mas, por exemplo, eu trabalho numa distribuidora de energia elétrica.
Nós distribuímos energia hoje em nível grupo para mais de 11 milhões de pessoas. Conhecemos processo, conhecemos regulamentação, conhecemos detalhes técnicos, né, do sistema, mas isso, obviamente, pode surgir ou não com o interesse específico de cada um. Então, às vezes a dúvida do cara é, olha, como que eu faço hoje para colocar um sistema de fotovoltaico na minha casa? Quanto que mais ou menos eu tenho de custo ou não? Ou qual é o procedimento? Como eu inicio isso? Pode ser num vídeo? Pode, legal. Pode ser através do e-mail? Pode também, legal. Como que ele descobriu? Com um vídeo igual esse do seu canal. Você comentou todos os seus comentários foram ótimos, foram pertinentes. Mas você deu um gancho para a próxima pergunta. A gente tem lá nossas necessidades. Não adianta eu ter um equipamento top, não saber usar, como também não adianta não ter nada. Agora, no caso lá, aconteceu um sinistro, eu estou há mais de 2, 3 dias sem eletricidade, eu tenho lá, na hipótese de uma falta, eu vou pegar a colinha aqui, que é umas perguntas meio, né? Dentro da necessidade humana, na hipótese de uma mesmo que remota, de uma ocorrência de um blackout amplo, vamos lá, vamos exagerar, 5 dias sem energia, que já teria o caos, já teria se instalado e seja o que Deus quiser, né? Quais seriam as nossas opções? O que eu posso fazer para remediar essa condição, como preparador, ou como curioso, como uma pessoa que tem uma casa, tem um filho, tem uma pessoa doente, acamada, que de repente depende de um aparelho para ficar mantendo um respirador, ou então uma constante. Como que eu gero? Eu posso gerar? Eu gero essa energia? Quais as minhas opções como pessoa, não como empresa? Certo. Vou falar um pouco da minha experiência pessoal e de algo que eu acho que poderia ser. Aí cada um vê o nível que o seu bolso pode chegar, obviamente, e as iniciativas que cada um pode fazer para ter essa energia. Mas imagine sem energia nenhuma, obviamente. Quem já tem a sua casa própria e tem um aparato de sistema fotovoltaico já é 90% do caminho andado, porque pelo menos todos os dias, né, enquanto tiver o raio solar, você tem uma fonte de energia elétrica. Tirando essas pessoas, que aí já vamos entrar em 99% das pessoas que a gente conhece, não tem um sistema fotovoltaico ainda nas suas casas, né? Então, aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho um inversor. Hoje você compra inversor aí por até R$100. Ele chega a ser 100, 200 watts. Qual a ideia desse inversor? Existem equipamentos, por exemplo, eu tenho um filho que necessita de nebulização, que necessita de alguns equipamentos, né, que não consomem muita eletricidade, mas eu preciso dela para poder ligar eles. Então, você tendo um carro, você tem um vizinho com carro, você tem pessoas próximas com carro, você já consegue usar esse inversor na bateria do carro para poder ligar esses equipamentos. Você também consegue, por exemplo, dentro da sua casa, com o inversor dele, ligar a sua geladeira. Então, quem tiver a capacidade de ter um inversor em casa, né, e aí, enfim, o inversor tem toda a característica técnica, a gente pode depois conversar, enfim, pode servir como consultor aí para quem precisar, mas você ter esse inversor já é meio caminho andado para que você tenha uma opção dentro desses 3, 4 dias para ligar sua geladeira, para poder carregar algumas baterias que você vai precisar também, você tem algumas baterias que podem ser recarregadas. Então, eu tenho esse inversor, né, e aconselho muitas pessoas a ter um inversor. Bom, se alguém já tiver uma condição financeira um pouquinho melhor, você pode ter um gerador, né, a combustível na sua casa, lembrando que ele gera uma manutenção, então você tem que ter alguns testes periódicos, né, pelo menos uma vez por mês você liga, mas pelo menos você tem uma infraestrutura de geração de energia elétrica na sua casa. É muito comum quem tem em zona rural, porque a gente sabe que toda aquela conversa que nós tivemos de distribuição de energia elétrica, uma zona rural é mais difícil, até mesmo para o atendimento. Então, algo comum, principalmente em tempestades, ventania ou qualquer problema atmosférico, a pessoa fica sem energia elétrica. Então, aqui acontece muito nas regiões rurais, o pessoal já tem geradores de energia elétrica. Então, são pessoas que já têm uma certa... já convive com essa dúvida se vai ter ou não energia, essa necessidade, isso. Então, hoje, o cara no apartamento, eu aqui na minha casa, sem gerador, ou muitos moram em casa de aluguel, que não permite você ter a instalação no sistema fotovoltaico, hoje, para mim, o primordial seria a pessoa ter pelo menos um inversor em casa. Porque o inversor, para quem não conhece, né, ele recebe 12 volts,
E aí 12 volts você pega do acendedor de cigarro do seu carro, você pode ter uma bateria à parte, que você pode guardar ela, ou enfim, você tem uma bateria reserva, mas ele pega o 12 volts e consegue transformar em 127, em 220, bastando apenas você tomar cuidado com a potência, né? Uma geladeira comum, ela tem até no máximo 200 a 250 watts, uma geladeira pequena. Você tem inversor de 300 watts que você pode ligar. Se você deixar 1 hora ligado numa bateria, ele já é o suficiente para gerar um pouco mais de refrigeração, né? Manter pelo menos aquele alimento na sua residência. Ou, no caso de quem usa nebulização, quem tem algum equipamento que precisa fazer um cheque, por exemplo, cardíaco, tem uma série de equipamentos que são pequenos e precisam dessa eletricidade. Então, eu acho que o inversor hoje é algo notável para quem é um preparador, para quem precisa ter essa pouca energia, né? Entendi. Tem outras fontes também, né, Alexandre? Eu posso montar um sistema de geração de energia elétrica através de um sistema fotovoltaico, criar tudo. Mas essas mirabolâncias, ela fica para nós que conhecemos da parte elétrica, que tem essa coisa fuçada. Mas para uma pessoa que não tem essa realidade, essa interatividade com a eletricidade, o inversor é muito cômodo e muito prático. Tanto que muitos usam aí no notebook, no carro, já sabe bem. Coloca no acendedor de cigarro, tem uma tomada, você usa a tomada e acabou. Tá, então e o próprio dispositivo tem um sistema de proteção, né? Tá. O inversor seria a primeira linha de defesa, digamos assim, então, falando a grosso modo. Olha, tá? Hoje, na realidade, né, de centro urbano, né? Porque não adianta a gente também, né, Alexandre? Uma coisa é no mato, né? Tudo que é sobrevivencialista, tudo que é prepper, parece que a gente vai pro mato, que a gente vai fugir. Mas não é essa a realidade. Você tem família, você tem seu patrimônio, você tem uma série de coisas que provavelmente, se abandonar a sua casa, teriam que ser até meses de problemas aqui para você sair. Sim. Então, assim, nós estamos falando de 5 dias, 1 semana, 2 semanas sem energia elétrica, você não vai desabastecer sua casa e sair que não doido, andando por aí, caçando, né, comendo, vivendo da natureza. Não existe isso. Então, eu optaria por ter um inversor dentro de casa, porque ele ocupa bem pouco espaço, ele possibilita uma manobra grande de equipamentos para ligar. Então, hoje eu vejo como vital. Não via dessa forma, tá, Alexandre? Para mim, ter um gerador em casa era uma maravilha. Mas assim, um inversor, você guarda ele no armário, não precisa manutenção. Quando você precisar, você vai ter ele. Um gerador, se você não fizer manutenção, se você deixar o combustível nele, não pode deixar por mais de 3 meses, se você não gosta dessa coisa de mexer e fazer manutenção nele, quando você for ligar, se você deixar 1 ano ele parado, quando você for ligar, ele não funciona. E a grande realidade de muitas pessoas que têm gerador a combustão em casa. Porque nós nos acostumamos à praticidade, né? O ser humano moderno, o pessoal, 99% das pessoas que moram em cidade, né, ditas urbanas, elas não gostam de ter trabalho. Né? São pouquíssimas, eu posso estar até pecando pela quantidade, mas você tem um gerador que você tem que ir lá e olhar. É mais fácil a pessoa lidar com o carro o dia inteiro limpando o pneu do que cuidar do equipamento. Né? Um gerador que tem que ligar, tem que trocar combustível, tem que fazer. São poucas as pessoas. Eu falei 1%, mas eu estou sendo estou pecando. Por quê? Porque a gente tem muito mecânico que sabe fazer isso, a gente tem muitas pessoas que trabalham na área. Então, mas esse trabalho, o ser humano dito comum, que se apareceu, caiu no colo dele essa emergência, tá? Ele começou a assistir os vídeos aqui, começou a ler, começou a correr atrás, puta, dá muito trabalho, não quero, às vezes não dá. Então essa história do inversor seria uma boa. Tem uma coisa comum que eu escuto muito, o pessoal fala, eu vou comprar um carregador solar, aqueles fotovoltaico portátil. Vende até na praia, o camelô vende, né, na praia. Tem de todo quanto é tipo, gosto, cor, tamanho, no Mercado Livre você acha, tudo quanto é lado. O pessoal acha que é só montar e funcionar, também não é isso também, né? Tem uma série de necessidades, tem que ler, tem que entender, né? E hoje em dia o pessoal tem uma preguiça de ler, que Deus me livre, né? A praticidade, de pegar o celular, ver um tutorial, né? Sim, e você sabe que o sistema fotovoltaico tem um inversor, porque ele gera energia elétrica em corrente contínua, né? Eu vou entrar numa parte técnica aqui, mas depois, quem tiver dúvida, entra em contato comigo aí que a gente conversa um pouco mais sobre isso, mas ele gera em corrente contínua, né, que é a mesma eletricidade que circula, por exemplo, num veículo automotor, e aí depois você precisa inverter ele para ele funcionar no 127, no 220. Então, até um sistema fotovoltaico utiliza o mesmo princípio. E aí, só fazendo um adendo sobre aquele negócio de gerador, porque senão depois todo mundo vai falar, quer dizer que então, gerador não é bom? Gerador... Cara, gerador é muito bom. Para mim, seria a elite
de ter um sistema de emergência na sua casa. Sim. Só que assim, numa situação onde tem um caos urbano ou existem pessoas com interesse ao redor, um gerador funcionando, ele faz barulho. Chama Ele atenção. informa todo mundo ali num raio de 100 metros ou 200 metros que tem um cara que tem infraestrutura funcionando, é um cara que está se autossustentando, então provavelmente é um cara que tem coisas a se proteger, né? Então, inversor é silencioso. Um sistema fotovoltaico é excelente, só que muita gente não tem noção da área quadrada que ele abrange, né? Então, muita gente acha que uma placa simples já é o suficiente para fazer alguma coisa. Uma placa simples serve para carregar um celular, que provavelmente você não vai usar para quase nada, um celular sem sistema de comunicação não serve para nada, só para uma lanterna e tirar foto. Você vai carregar pequenos utensílios, né? E ele usa na sua máxima, na sua plenitude, ali no horário de pico do sol. Então, você ou instala um sistema fotovoltaico autossustentável na sua casa, e aí eu lembro bem dessa conversa que nós tivemos, Alexandre, não sei se você lembra dela. Sim. Você pode ter todo um aparato fotovoltaico na sua casa, mas ele funciona numa estrutura que se viabiliza como? Ele troca crédito com a concessionária. Então, ele devolve energia para a concessionária, consome crédito para ele usar à noite. Em um sistema, em uma condição dessa, vou esperar a moto passar, que senão, numa condição dessa extrema, em que a infraestrutura está abalada, você só vai ter energia em pleno entre, sei lá, as 9 horas da manhã até umas 3 horas da tarde. E aí você não armazena, você não tem um banco de bateria custa caro. Então, eu vejo o inversor como algo possível para qualquer faixa etária, não, né? Para qualquer bolso. Então, qualquer bolso, do cara que não tem tantas condições financeiras, ele é muito acessível. Então, eu vejo hoje o inversor uma fonte segura de você ter em casa para você buscar de qualquer outro lugar que você gera uma energia corrente contínua. Ah, mas eu queria um fotovoltaico. Uma placa fotovoltaica ela é gigante, ela é maior que uma janela. Se você conseguir ter uma para carregar uma pequena bateriazinha, legal, mas não é barato. E às vezes você mora num apartamento, que é a realidade de muitas pessoas, né? Você não vai conseguir ter um lugar para colocar para irradiar. Você vai ter que ficar andando com ela nas costas lá, botar na rua para carregar alguma coisa. Então, esse é um ponto. O pessoal quando pensa, algumas pessoas, não todas, né? Quem tem interesse nesse tipo de geração, ele vai atrás, estuda, se informa e tudo bem. Porque não é só ter a placa, né? Você tem que ter a placa, o inversor, um banco de baterias, você tem que ter, se você quiser ter água quente, você vai ter que ter um boiler, tem uma estrutura gigantesca em volta desse processo, né? Então, quando você mora num apartamento, que a única energia solar que você tem é de janela, tá? É difícil, você pegar um sistema e fica pendurando na janela, não dá, isso é inviável, mesmo porque você não vai poder usar o telhado do prédio. Aí se você for usar o telhado, imagina a quantidade de cabo, enfim, é uma coisa que não se sustenta. Tá? Essa história de fotovoltaico teria voltado mais para residência térrea, rural, uma coisa mais prática. Nós vemos, para quem não sabe o que é, a gente vê isso direto nas rodovias, né? A iluminação de rodovia hoje, a maior parte dela é tudo por geração fotovoltaica, né? Ou solar, né? Que a gente acaba falando, né? Energia solar. Aí, para a gente não enrolar muito no mesmo tema, eu tenho aqui aquela famosa pergunta, né? Pergunta não, um questionamento. A gente fala muito, vê muito filme de fim de mundo, essa história toda, e todo mundo acha que isso é ficção científica, né? Só que sempre, toda loucura tem alguém que já passou por alguma coisa similar, né? E acabou virando lenda urbana. A gente está vendo falar aí de energia solar, sol, instabilidade do sol, e o sol não sei o que lá, e por aí vai. Enfim, há muitas pessoas, ou grande parte da população, não sabe que já aconteceu uma tempestade coronal em 1859 que acabou com todo o sistema de energia elétrica que existia na época. Por sorte, na época, eram telégrafos, né? Não existia nada assim que fosse igual hoje. Mas o pessoal... mas como assim já aconteceu? Já aconteceu. Tá? Tudo na vida é cíclico, reacontece. Então lá em 1959, né? O evento que foi nomeado 1859. 1850, faz pouco tempo, né? Um evento nomeado de evento Carrington, né? Ele acabou com tudo, com PEM, um pulso eletromagnético, tá? Isso a gente conversou também a respeito, né? E é uma coisa que
ocorre todo dia, só que em quantidades menores, e pode acontecer outras gigantescas, né? O pulso eletromagnético ele também é gerado por armas nucleares. Testes de armas nucleares geram esse pulso, tá? Você, na sua realidade, você acha que isso pode acontecer? E aquela história da gaiola de Faraday, o que a gente faz para se proteger? Até nós conversamos, eu, você, Luiz, toda aquela história toda, tá? Esse pulso eletromagnético. Eu consigo hoje, tá, numa situação de sobrevivencialismo, estou lá vivendo com meu gerador, meu inversor, o sol resolve dar a guarda-graça e pronto. E aí? Ó, sim, pode acontecer. Tanto que ele é não só mapeado, mas o Sol é extremamente acompanhado, né, por cientistas constantemente, para tentar o quanto antes, no caso de uma descarga coronal de grande porte, seja possível emitir um comunicado, né? A gente na verdade, chega a ser estranho pensar num comunicado, porque em média é 12 horas, 13 horas após a explosão, essa disfunção, esse distúrbio eletromagnético já vai estar acontecendo na Terra. Então, você falar 12 horas em nível planeta é uma coisa bem arrojada de se saber, mas é possível até chegar num nível que tem esse alerta, né? Se a gente chegar nesse ponto de alerta. Então, a gente sabe que o Sol passa, né, de 11, cada 11 anos ele passa por um ciclo, enfim, tem toda aquela, quem quiser se aprofundar mais, tem muita literatura aí a se consumir desse tema, mas basicamente algumas manchas no Sol ali, se tem mais ou se tem menos, isso dá uma certa previsão, né, para o cientista de que vai ser muito intenso a próxima irradiação que ele vai emanar. Então, assim como aconteceu em 1859, que deve ter sido uma explosão solar, né, os gases, né, foram bastante dispersos pelo Sol, isso pode acontecer sim, tá? A diferença é que lá atrás, como você citou, a sociedade ainda não tinha eletricidade como algo vital para ela, né? E é ampliado também, não tinha isso bastante divulgado, né, em todo o globo. Então, você tinha o telégrafo, que era uma comunicação ali nos trens, enfim, entre algumas cidades. Você tinha alguns componentes elétricos que funcionavam, mas não eram tão vitais. Então, hoje, a realidade nossa, em um evento como aquele que aconteceu em 1859, não tenha sombra de dúvidas que ele vai ter um grande impacto, né, em toda a estrutura. Até mesmo quem acompanhou desde o início a nossa conversa e conhece toda a infraestrutura de distribuição para a energia chegar até a sua casa, todos esses pontos vão ser afetados da mesma forma, uns mais, outros menos. Uns vão suportar, outros não. Mas independente, ele vai afetar sim a chegada de eletricidade até a sua casa. E aí vem aquela história, podemos proteger? Existem, né? A gente conhece bem, até a gente conversou aí sobre. Às vezes você compra algum componente eletrônico aí pela internet, e quando ele chega naquele saquinho que é todo desenhadinho, que tem toda aquela estrutura que parece uma gaiola, porque basicamente ele faz a função da gaiola de Faraday. Faraday, né, um cientista, ele fez bastante avanço, né, principalmente nessa questão de você dominar a eletricidade, né, você ter esse convívio junto com a eletricidade de uma maneira que fosse possível, né? Então, dentre essas experiências, ele tinha sua gaiola onde possibilitava, em uma grande atmosfera elétrica, né, grande quantidade de voltagem, você pudesse ficar ali dentro de um aparato metálico. Então, isso funciona até hoje. O carro, inclusive, é uma espécie de gaiola de Faraday, porque muita gente já relatou, né, descargas atmosféricas, né, raios que atingem carros e as pessoas não são feridas justamente por esse efeito de gaiola de Faraday. Ele também tem esse efeito na radiodifusão, ele tem esse mesmo efeito, ele também abrange ionizações, né? Então, se você colocar um celular dentro de um lugar, uma caixa metálica, provavelmente ele não vai funcionar, porque vai ter esse engaiolamento de toda a sua comunicação eletrostática ou eletrônica dele, né? Então, basicamente, hoje, a gaiola de Faraday, quer dizer, você ter um sistema metalizado para você guardar os componentes ali dentro, é a melhor forma de você proteger esse equipamento. Só que, lógico, você ter essa ionização ou esse distúrbio, né, na Terra, no sistema eletromagnético da Terra, né, você não sabe quando isso vai acontecer e por quanto tempo ele vai ficar acontecendo.
Então, basicamente, hoje, o que eu faria, diante de uma situação dessa, vou falar o que eu faria, mas a gente não sabe se isso vai ser 100% de proteção. Sim. Eu tenho um lugar dentro do meu armário que ele é laminado, né? Ele tem um aparato metálico, mas ali dentro provavelmente eu não colocaria celular, né? Eu não colocaria nada dessas coisas, porque isso não funcionaria de forma alguma, mas eu colocaria um medidor de pressão arterial, um medidor de temperatura, esses pequenos, um medidor de glicemia, né, para quem mede glicemia e quem tem diabetes. Esses equipamentos eles têm que estar realmente dentro de uma caixa metálica. Se a gente recebesse, por exemplo, agora um aviso que teria esses distúrbios na Terra. E aí acho que foi alvo da nossa conversa também, né? Falei, pô, começou, consegui proteger meu Sim. equipamento. Quando eu vou tirar ele dali de dentro? Eu Quando acho que vai uma cara. acabar, né? Quando acabaria? Isso. Quando que eu volto ao normal, né? Sim. Eu acho que você ter, por exemplo, uma bússola manual na sua casa já é um bom indicador, porque provavelmente ela vai ficar recebendo diversas excitações e vai movimentar. Então, se ela tiver recebendo movimentações erradas, você já vai poder identificar ela, o efeito físico no local onde você está. E acho que um outro que é bem visual é aquela. Até acontece nos polos, A né? aurora Aquela boreal, imagem né? aquela imagem da aurora boreal, que é as Sim. partículas, né, que ficam na nossa Interagindo na no céu, né? isso. É um Então, aquilo indicativo de ali, que o distúrbio está acontecendo, né? sim, inclusive foi o relato de algumas pessoas lá em 1859 que elas Sim. viam luzes no céu, que elas viam um brilho intenso no céu. Então, esse efeito é algo que enquanto estiver acontecendo, no mínimo você não deve tirar dali. Então, para ser mais claro, assim, respondendo a sua pergunta hoje o que eu entendo como melhor prática para proteger os equipamentos é fazer um engaiolamento metálico, uma caixa metálica, para que esse equipamento fique ali dentro, até que seja sanado todo esse distúrbio eletromagnético. Né? Estava faltando essa palavra de eletromagnético, que às vezes muita gente fala assim, é um pulso eletromagnético. Mas basicamente, essa mudança a Terra tem o seu geomagnetismo, né? Sim, sim. E você chegando partículas carregadas, também que possuem uma capacidade de imantação na Terra, essa mudança no campo magnético da Terra gera correntes elétricas para mais de terawatts, tá? Então, provavelmente sua cidade aí é abastecida com 40, 50 megawatts. Um distúrbio pequeno acontecendo na eletrosfera pode chegar em terawatts. É muita carga, é muita energia elétrica, né? Então, hoje eu defenderia qualquer equipamento diante de um chamado. Ó, recebemos o chamado, vai ter uma incidência grande de descarga coronal. Eu colocaria alguns equipamentos vitais dentro de um engaiolamento, mas a gente sabe que isso é teórico, mas dentro de deixar ele exposto e dentro do engaiolamento, que faça isso dentro do engaiolamento. Para quem quiser conhecer mais, pesquisa sobre os fundamentos da gaiola de Faraday. Legal. Continuando aqui nas nossas perguntas, eu tinha uma curiosidade de perguntar para você com relação a montar uns sistemas alternativos, tá? Nós temos aí, você comentou da energia hídrica por usinas, tem energia eólica, tem energia por gás e bem vai. Mas eu tenho dinheiro, não é o meu caso, mas vamos fazer uma hipótese, né? Eu vou montar um sistema fotovoltaico lá, um coletor de energia solar. Vou botar toda a minha casa, nunca mais vou pagar energia elétrica para a companhia e não vou mais ligar para o Diego, acabou. Beleza, vou montar, vamos chamar o Zé, ele vai montá-lo no meu telhado, botar um monte de placa dos dois lados, ficar lindo, maravilhoso. Eu posso fazer isso, eu tenho que ter aprovação, eu tenho que ter projeto, recolher RT, porque não adianta só mandar fazer, tem que ter responsabilidade, né? Quanto Sim. custa isso? Dá para fazer? É uma coisa assim que ainda é inviável para a maioria das pessoas? É um sonho, uma ilusão ou dá para fazer? Ó, dá para fazer. Aí tem duas distinções, né? Primeiro, aquele que quer gerar por conta própria, se você não for distribuir, se você não for trocar crédito, por exemplo, com um concessionário, você só quer baixar a sua conta de energia, fazer uma pequena parte da sua conta de energia, você pode instalar a qualquer momento na sua casa e conectar. Agora, a que todo mundo quer, obviamente, e é parte da viabilidade dessa tecnologia, é você trocar crédito com a concessionária. Por quê? Como a gente já tinha conversado, você tem um sistema fotovoltaico, por exemplo, numa zona rural, você já tem que pensar em ter uma bateria, porque você vai precisar de energia à noite. Então, você vai ter que estocar também um pouco durante o dia para você usar à noite. Já você dentro de um circuito urbano, você pode trocar com a concessionária. Então, durante o dia você gera para a concessionária e à noite você consome dela.
você acaba aqui criando uma bateria, vamos dizer assim, uma forma de você armazenar, enfim, consumir essa sua própria energia que você ajudou durante o dia. E aí vamos lá, depois de você estabelecido, porque você tem que colocar todo o aparato de fotovoltaica na sua casa para que ele supra 100% da sua carga. Aí que tem que tomar cuidado com a expectativa, né? Muita gente quer zerar a conta de energia elétrica. Então, para zerar a conta de energia elétrica, você tem que ter um equipamento muito mais arrojado, que supra 100% da sua carga. Então, estabelecida essa técnica aqui hoje, vamos colocar 300 kW, que acho que foi algo que a gente comentou na nossa última conversa. 350 você teria que colocar um média. equipamento bom, porque tem vários equipamentos no mercado. Né? Sim, e outra, pode ser que alguém depois venha aqui comentar no vídeo, não, eu tenho mais barato, eu comprei o mais assim, eu comprei o mais assado. Isso é igual carro, você pode comprar o mesmo carro e cada um tem uma performance distinta, mas vamos dizer que eu comprei um equipamento bom, que atenda meus 300 kW e que seja ali bem aceitável pelo mercado. Nós estamos falando em 8 a 9 mil reais de investimento, que é um investimento alto, se for parar para analisar, mas que é possível sim se viabilizar com a troca de crédito junto à concessionária. Então vamos lá, você estabeleceu, você instalou, e aí, obviamente, você vai precisar entrar em contato com a distribuidora de energia local, né, através do seu 0800, que aí você vai receber a informação imediata de como está sendo o processo dele, mas basicamente você vai precisar fazer um projeto elétrico desse equipamento, tá? E aí você vai submeter esse projeto para a concessionária como uma troca de padrão, porque a partir daquele momento, por mais que você não troque os seus equipamentos, né, o seu poste, enfim, porque você não tem uma intervenção física nos seus equipamentos, você vai precisar comunicar à concessionária a tecnologia que você tem ali. E óbvio, o equipamento que você tem instalado hoje não é capaz de registrar essa energia que você gera. Então, para você não é vantagem gerar de graça para a concessionária. Né? Então, você quer justamente esse registro da energia. Só que aí, obviamente, não é só por conta desse registro que a concessionária pede que seja aprovado esse projeto. Isso tem um impacto grande na operação da distribuidora. Para quem conhece um pouco mais da eletricidade, sabe que um transformador, hoje, o que ele está fazendo aí na sua casa, o que está fazendo para chegar a energia até a gente, ele está rebaixando a energia num ponto alto para um ponto baixo. Então, ele está pegando a alta tensão e rebaixando para baixa tensão para a gente utilizar. Só que um transformador também tem uma característica que é legal, que ele faz o seguinte, se você colocar na baixa dele, ele também eleva. Então você imagine se a empresa a distribuidora precisasse parar para fazer uma operação na rua e desligasse, né, para fazer uma manobra, fazer um ajuste, desligasse e o seu sistema fotovoltaico estivesse gerando energia. Então ele geraria energia no sistema, ele faria o caminho inverso da eletricidade e muitas das vezes você pode até machucar o operador que está na linha lá, sem contar os distúrbios que você pode gerar no circuito elétrico. Então, a concessionária ela pede essa aprovação de projeto, que primeiro, para garantir que tem um cadastro operacional indicando que ali existe um cliente que tem fotogeração, tem geração de energia elétrica. E segundo, ela vai possibilitar instalar um equipamento que meça os dois fluxos de energia, o que você consome e o que você gera. Porque um menos o outro é o crédito que você precisa para poder contabilizar. E óbvio, se você vai fazer um projeto elétrico para mostrar para uma distribuidora de energia elétrica, ela tem que ser feito por uma pessoa autorizada, né, por uma pessoa competente e que tenha o recolhimento da anotação de responsabilidade técnica, a RT, porque não pode ser também com qualquer um. E uma característica básica que tem no inversor, que isso todas as distribuidoras exigem, e com razão, é que os sistemas tenham um processo chamado intertravamento. O que significa? Se você está gerando ali por volta do meio-dia, está em plena geração na sua unidade, e a concessionária, por um motivo, precisa desabastecer a linha na rua por uma manutenção, ou às vezes um carro bate, um problema técnico, quando ela ligar, o inversor sabe e sente esse desligamento e para de gerar energia. Então, até o inversor, ele tem que estar muito bem descrito e tem que seguir algumas características técnicas para que você instale na sua residência e possa usufruir desse sistema de crédito. Né? Então, é importante que quem está interessado ou busque uma assessoria, né? Hoje virou uma certa moda, uma moda aí, está todo mundo buscando aí fotovoltaico, até quem estava no meio, tem colegas que trabalhavam comigo que hoje saíram da empresa de distribuição de energia elétrica para trabalhar com empresas de infraestrutura de fotovoltaico, porque é algo em ascensão, né?
gente está vendo bastante gente buscando, e para nós é legal porque é uma energia limpa, é uma energia de fácil extração, né? E isso, movimentando o mercado, faz com que o preço caia, né? Tenha bastante concorrência, enfim. Então, hoje está bastante procurado isso. Então, você tem bastante empresas que podem te assessorar, mas às vezes tem aquele cara que gosta de interagir, fazer ele mesmo. É importante que entre em contato com as concessionárias distribuidoras de energia elétrica através do site, porque todas elas são obrigadas a fornecer uma normatização técnica para instruir os seus clientes qual é a maneira correta de seguir, qual equipamento a se adquirir, né, quais os critérios técnicos o equipamento tem que ter para que ele seja instalado junto à rede elétrica. Isso é novo? Não, não é novo. Isso também existia, Alexandre, nas unidades que tinham gerador a diesel. Existem até hoje. Supermercados, outros equipamentos que a gente chama de entrada em rampa e paralelismo com a rede. Não é aprovado, e obviamente a concessionária não tem interesse em ter energia paralelizada com gerador a diesel. Mas pode acontecer, porque às vezes o cara precisa desligar a fábrica dele e ele não quer gerar aquele pico. Então o que ele faz? Ele liga o gerador dele, ele sincroniza com a rede elétrica da distribuidora e aí depois ele desliga a distribuidora. A fábrica nem sente. Então ele consegue abrir ou fechar a rede, consegue abastecer a fábrica dele sem o sistema interagir. Então essa regra de conexão com a rede elétrica ela já existia para clientes cogeração, né, grande porte, usinas de grande porte. Ela já existia para clientes que tinham geração a diesel, a combustível, e hoje ela foi adaptada para clientes que têm um sistema fotovoltaico, para dar um pouco mais de segurança, né, para as pessoas e também trazer um pouco mais de organização. Senão qualquer instala qualquer coisa. Então, basicamente é isso. Estabelece a quantidade de carga, estabelece os equipamentos que vão te atender, né, obviamente com mais ou menos qualidade, aí depende do que seu bolso vai adquirir. Faz um projeto elétrico através de um engenheiro, né, uma pessoa que consiga fazer ele todo, descrever de uma forma didática tudo que está acontecendo, e aí sim você formaliza isso junto à distribuidora, porque ela vai tomar a ação de cadastrar você com uma modalidade diferente, né? Você vai ser um cara diferenciado ali na rede e vai preparar também um equipamento, um medidor de energia elétrica que meça ambos os fluxos, né, de geração e de consumo. Sem contar que sua casa vai ter um adesivo grandão, ó, estou cogerando, né, ali no padrão de energia elétrica, para evitar alguns desavisados aí que se acidente ali ou desliga o equipamento e achar que desligar um disjuntor já vai cortar a energia. Não, não vai cortar. Porque ela dá choque também, né? Imagine que tem duas fontes, vem da rua e vem da sua casa. Se desligou o disjuntor, a da rua vai parar de abastecer, mas a sua casa ainda continua abastecendo. É aí que entra o inversor inteligente. Maravilha. São detalhes que a gente, até entrar nesse métier, a gente nunca parou para pensar, né? Pelo menos eu não imaginava até um tempo atrás que você tinha que fazer um projeto, recolher uma RT, ter uma pessoa responsável, cuidar do que você vai comprar, porque tem manutenção, né? Tem que limpar os painéis solares. Lembrar. Tem toda uma manutenção que, se não é você tem que pagar alguém para fazer. Então entra de novo naquela história de manutenção do gerador, manutenção no meu equipamento, né? E tudo mais. Enfim, não existe almoço grátis, né? Alguém tem que trabalhar para pagar a conta do negócio. Acho que foi importante você citar, Alexandre, até desculpa, me perdoe não ter lembrado disso, mas você também tem que fazer uma pequena reserva. Depois que todo esse aparato instalado, você tem que ter uma pequena reserva de manutenção. Por quê? Não é todo mundo. Eu, por exemplo, eu sou um pouco pesado. Se eu subir no meu telhado aqui, por exemplo, eu quebro tudo, eu me arrebento inteiro. Eu subo lá, desço, sento então, no provavelmente, sofá, direta. Você tem que reservar, depende do lugar onde você mora, depende da característica de poluição do local, mas você tem que reservar um dinheiro para que haja essa manutenção, né? Alguém tem que subir lá e limpar a placa, porque quanto mais sujeira se acumula nela, a eficiência dela cai. Então, pelo menos aí uma vez por ano, depende do local. Tem região que tem muita barro ao redor, muita região queimada, poluição. Poeira, vento, né? E por aí vai. Em 6 meses suja. Imagina, a cada 6 meses você tem que contratar alguém para subir. Região que tem cana-de-açúcar, que ainda trabalha com a queimada da cana, região que tipo o Maranhão, que tem muito vento, muita areia, lá acumula, enfim. Tem que haver uma manutenção de limpeza e conservação, né? Não tem como. Tem esse custo também. Também. Bom,
esse assunto de energia elétrica a gente vai enveredar, nós vamos enveredar para um próximo capítulo, digamos assim, que é aquele que nós conversamos do combustíveis, né? Que combustíveis eu uso, que tem a ver também, porque tudo que eu vou gerar energia é um combustível, seja ele fóssil, seja renovável, seja limpo, etc. Independente da matriz, né? Eu vou ter que ter isso. Então, aproveitando, a gente já vai convidar vocês que estiverem assistindo essa para a próxima, que inclusive com o Diego e mais alguns convidados, a gente vai discutir os tipos de combustíveis que a gente pode utilizar. Desde aquela madeirinha da fogueira lá, dos primeiros Homo sapiens que fizeram a fogueirinha lá e deram origem à nossa civilização, até as fontes mais avançadas hoje em dia, né? Que a gente tem. Mas qual o interesse disso no sobrevivencialismo? É simples, fica sem que você vai saber, né? É bem por aí, não é? É só você ficar sem, que você vai saber. Então a ideia é nós gerarmos a informação para as pessoas terem acesso a ela, né? Nós também, porque eu não sabia nem da metade desse assunto até conversar com você pela primeira vez, e dar opções, tá? Nessa parte de combustíveis, e teremos outros temas aqui, mesmo nesse mesmo padrão que a gente está fazendo essa aqui. Esse assunto não está findado, mesmo porque não tem como findar esse tipo de assunto, porque isso aqui rende pano para manga. Se a gente fosse sentar numa mesa para conversar, ia ser o dia inteiro, o dia seguinte, e esse assunto não acaba, né? Porque vai aparecendo as dúvidas, vão aparecendo as opções, e essa é a questão. Você que está assistindo, que tiver dúvidas, vai ficar as informações, todas as referências que nós demos aqui, vão estar escritas aqui no encarte embaixo. Os contatos do Diego, o meu, para que vocês façam as perguntas, né? Para alguma dúvida, alguma coisa, encaminhem suas necessidades. Bom, por quê? Eu acho que de início, né, para um primeiro papo, isso aqui já deu para a gente entender que o assunto não é uma brincadeira, é sério, mesmo porque o sobrevivencialismo a gente não trata de brincadeira, né? São opções, nós temos que pensar nas nossas necessidades, nas opções em si, propriamente dito, porque na falta delas a gente vai saber a necessidade que tem. Eu tentei dar uma passada geral aqui. Se você tiver mais algum comentário que você queira fazer aqui, essa é a hora. Não, obviamente agradecer a disponibilidade, né, Alexandre? A gente sempre conversou aí nos grupos, já faz. Eu tô dentro do grupo lá mais ou menos um ano agora. Até foi antes da pandemia. A gente já veio conversando bastante sobre diversas situações. Nessa coisa prepper, nessa coisa sobrevivencialismo, eu já venho faz um bom tempo, né? Iniciei pequeno, né, com pouco conhecimento, e aí vai interagindo com outras pessoas, vai tendo a oportunidade de ver conteúdo no YouTube, igual esse que você está criando aqui agora, para você se relacionar com as pessoas. Então, eu imagino que isso daqui foi uma introdução, né, Alexandre? Eu vou interpretar dessa forma, porque ela possibilita que você tire dúvidas pontuais com relação ao sobrevivencialismo ou preppers. Eu gosto muito da iniciativa Prepper também, tem iniciativas de armazenagem, estocagem de alimentos, né? Eu tenho, inclusive, aplicado aqui na minha casa, então, o que eu comentar, sendo certo ou errado, se algumas pessoas não concordarem, é o que eu faço, é o que eu testo e o que dá certo. Então, ela serve para estreitar esse nosso relacionamento. Então, as pessoas que tiverem dúvida, mas eu tenho dúvida de como é feito um sistema, por exemplo, maremotriz, eu quero isso, o sistema fotovoltaico, por que não um sistema eólico? Então, se a gente ficar aqui, obviamente vira um curso de elétrica, um intensivo da minha faculdade na época. Então, a intenção é realmente gerar, assim como eu gostaria de ter na época que eu comecei a pesquisar, eu gostaria de ter conteúdos como esse para me incentivar e para me encaminhar para alguns assuntos, para alguns tópicos. Porque às vezes você não tem todas as dúvidas, mas você ouvindo uma discussão, você ouvindo pessoas interagindo, você cria uma dúvida que te leva a uma pesquisa. Então, poxa, o que é um pulso eletromagnético? Ah, mas por que os caras estão se preocupando com energia elétrica? Poxa, eu vou ficar sem água, então o que. Aí eu vou lá pesquisar como ter um estoque de água, como tratar a água, ou como é guardar água, por quanto tempo eu guardo água. A eletricidade em si, ela vai linkando, mas a eletricidade, se eu ficar sem comunicação, eu vou ter o HF. Como funciona o HF, o HF e o VHF? Inclusive, tem um colega meu, que é o Rafael Pata, eu estava conversando com ele recentemente, ele mora aqui em Campinas, uma cidade vizinha minha aqui, né? E ele está com agora um sistema VHF, então ele está conversando nas ondas de radiofrequência, e algo que eu já conversei com você aqui,
tem muito a ver com eletricidade. Então, o nosso grande criador, Nikola Tesla, boa parte das suas invenções eram baseadas em difusão, né, do campo magnético. Então, você trabalhar hoje com um sistema de comunicação à parte, você fala sobre o conceito básico da eletricidade. Então, acho que a gente até conversou sobre isso, de como funciona essa coisa de um sistema comunica com o outro, como que ele comunica sem fio. Então, isso é eletricidade. É um segmento apropriado do sistema de telecom, mas tudo está voltado junto com a eletricidade e eletrônica também. Então, se no futuro a gente puder montar alguma coisa com relação a sistemas paliativos, né, de comunicação, na ausência de um 3G de celular. Com certeza. Esse cara aí é um cara. E outra, ele é escoteiro. É um cara que conhece bastante. O cara que me ajudou muito quando eu fui acampar. Quando eu fui acampar, ele me ajudou muito. O meu primeiro acampamento, ele me deu muitas dicas. É um cara que vive, ele e a família. Ele tem 3 filhos, 4 filhos, se não me engano. Então, ele trabalha comigo, ele é engenheiro também lá na empresa, e ele vive, ele consegue manter a sua família estruturada, toda essa parte de sobrevivencialismo. Ele faz linguiça, ele faz embutido. É um cara também bem arranjado. Bem arranjado. Ele é fuçado. Então, a gente troca bastante ideia. É difícil encontrar pessoas. Eu me realizei muito entrando no grupo Preparadores, que é o nosso grupo lá, porque ali, de vez em quando a gente não tem tempo, né, Alexandre? Eu gostaria de ter mais tempo. Às vezes o dia a dia eu pego aí, mas ali é uma fonte de informação, uma fonte de experiências, né? Então, quando você lança uma ideia ali, eu tô querendo montar um sistema X, cara, vem muita opinião, e ali você já tem material para você fazer muita pesquisa, muita coisa boa. É baseado nisso que é a ideia desse canal, porque a gente vai passar essas informações, esse tira-gosto aqui dessa nossa conversa foi para que desse um start nessa linha de trabalho aqui, de mostrar para as pessoas que nós existimos e que elas têm opções, tá? Tanto de comunicação, Sim. tanto de energia, geração de energia, tanto da subsistência, e todos esses assuntos a gente vai discutir aqui com certeza, porque, como você mesmo disse, isso aqui é só o começo, tá? Essa linha aqui vão gerar aí uma playlist que vai ser bem didática, que as pessoas vão poder assistir, né? Não como se fosse um tutorial, mas começar a entender, a obrigar a pessoa a estudar a lei e correr atrás. Porque é assim que ela vai aprender. Porque, informação tem. Agora a gente quer gerar informação de qualidade e simples. A pessoa não é aquela coisa que precisa de tradução do Indiana Jones para a pessoa entender. Tem que ser uma coisa básica que fale a língua de todo mundo, tipo a que a gente conversa nos grupos lá, e que seja de fácil acesso. Qualquer dúvida, você, qualquer um que queira interagir, vai ter acesso, né? E fica mais fácil das coisas caminharem. Bom, eu acho que dentro desse contexto deu para dar uma ideia de qual é a nossa intenção, do nível de conhecimento, do nível de dedicação que a gente vai colocar nesse assunto, né? E eu só tenho a te agradecer o seu tempo, sua disposição, tá? Vai ter lá no rodapé os seus detalhes, a gente vai poder continuar conversando, tá? E agradeço de coração sua disposição e sua atenção aqui para esse nosso bate-papo, e para começar, esse é o primeiro passo. Que isso, eu que agradeço. É difícil a gente ter a oportunidade de ter essa conversa. Confesso que às vezes a gente fica um pouco acanhado por conta de ser você conversar ali no WhatsApp, você tem toda aquela coisa do anonimato que talvez Sim. te dá um conforto, mas acho que você ter essa hombridade, você ter essa capacidade de se mostrar, né, de se expor, acho que faz parte também do nosso preparo, né, de consolidar o nosso preparo psicológico para o que a gente vive, para o que a gente faz. Então, eu fico realmente disponível para tudo, até se você me permitir depois no próximo vídeo do meu outro canal, que não tem nada a ver com sobrevivencialismo, é de mecânica, é de moto, enfim. Com certeza. Eu vou colocar uma chamada lá, que é para trazer pessoas para cá, porque eu até tive essa conversa com você, vai existir o antes e o depois da nossa pandemia. Então, não vou dizer aspecto bom ou ruim para não ficar feio, mas muitas pessoas estão vendo com outros olhos, quer dizer, estão tendo outra percepção de quem tem uma vida preparada, quem tem um plano B para tudo, para essas coisas que podem acontecer. Porque até um tempo atrás, você era o louco, né?
ou você acredita em fim do mundo somente, ou acredita só naquele seriado que o pessoal mostra lá no History, no NetGeo, que aparece caras estocando armas, estocando, enfim. Não é isso. É você ter um plano B, você saber, por exemplo, você desengasgar uma criança, você ter iniciativas, você conhecer sobre primeiros socorros. Então, é importante que mais pessoas tenham acesso, que mais pessoas se inicializem e que encontrem outras pessoas que possam ajudar em pesquisa, em obtenção de materiais. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim é um desenvolvimento poder falar sobre isso. Esse é o primeiro vídeo que eu faço com alguém sobre essas iniciativas de preparação, de sobrevivência. Eu tenho um outro canalzinho que é mais pequenininho, que é sobre o Dramos Preppers, mas eu faço alimento, sabe? Eu faço coisas envasadas ali. Ele é uma coisa, já existe muito no YouTube também, mas é o meu, eu gostei e fiz isso é bom, para tentar ajudar algumas pessoas na pandemia. Então, eu fiz uma coisa pequena ali. Eu tenho um canal do YouTube, mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de expor, de conversar, né? E deixar aí disponível para quem quer tratar de outros assuntos. Qual a minha experiência em outros assuntos? A gente tem material para proteção, a gente já falou sobre radiação, a gente já falou de tudo. já. Então, acho que agora, se a gente filmar, a gente consegue contribuir um pouco mais para quem está entrando nesse meio tempo. É que então, só nesse se vídeo... amanhã for... Perdão, desculpa. Não, se amanhã alguém quiser, por exemplo, como que eu me protejo, por exemplo, de um vazamento nuclear, de um problema radiológico? Cara, a gente já conversou, a gente tem solução, a gente sabe como que se defende. Então, e onde compra, o que fazer, é isso. São vários temas, são vários assuntos. E se não souber, né, Alexandre, solta no nosso grupo lá, que lá dentro tem gente lá que a gente acha sabe. a solução. É que só nesse vídeo aqui, se você for parar para analisar friamente, a gente já abordou uma centena de temas que dá gancho para outros vídeos. Tá? Dá start, né? Dá para outras. E essa é a nossa ideia, essa é a história. Bom, de novo agradeço de coração. Obrigado. Não vai ser a última vez, foi a primeira, mas vou te encher o saco. Espero que não, eu espero que não. Quero estar perto de vocês aí. Quero melhorar essa transmissão, porque às vezes ela dá uma picada. Peço desculpas pro pessoal pela paciência, porque a internet, né, não é culpa da eletricidade de forma total, mas a qualidade da internet, a qualidade do equipamento. Como a gente não vive disso, né, a gente tenta transmitir a informação, nós estamos meio que amador nesse sentido. Mas com o tempo, quem sabe a gente consegue melhorar. Mas o que interessa é que o áudio vai sair. Então a pessoa vai conseguir pelo menos entender. Quase como se fosse... Eu vou colocar uma hashtag aí. Hashtag faz ao vivo, hein? Ao vivo vai ser bom. Vai ser top. Põe todo mundo do grupo lá. Chama quem quiser lá, o Luiz, todo mundo lá põe. Fazer um monte de janela aqui e... Pode me chamar também. Eu dou um jeito. Participo do celular, eu dou meu jeito. Não, tranquilo. Bom, para você que está nos assistindo aqui, agradeço a sua participação. Tá? Acompanhe o canal, acompanhe os canais do amigo que vai deixar lá no link embaixo os seus canais. Aliás, ele trabalha com moto também, né? Isso é interessante. Eu fui mecânico de moto, mexo com meus carros, tá então vendo? Se alguém tiver dúvida de moto, aí também trabalhei muito tempo na Yamaha, geradores de energia Yamaha. Isso é bom. E é um meio de fuga também uma moto, às vezes é melhor que um carro, enfim, já é outro pano para manga, mais um assunto. Bom, enfim, agradeço sua atenção, sua paciência que está nos acompanhando. Aquele merchan básico, né? Acompanha, contribui aí com o canal, divulgando, dá o seu joia, divulga, dá um like, dá, como diz meu filho, dá um joinha no final aí, né? Aciona o sino e vamos tocar o bonde. Meu nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparador Anônimo. Obrigado. Um abraço.